Mas que quebra-pau, que barraco na CPI da Covid. Hoje foi depor o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner do Rosário, que é extremamente bolsonarista. Ele fez há algumas semanas um relatório da CGU inocentando o governo Bolsonaro no caso da compra da Covaxin. Ele investigou e disse, não tem irregularidade nenhuma no contrato. Nossa, o contrato foi assinado a partir de um documento falsificado, não tem problema. Um outro documento falsificado pela Precisa, não tem problema. Nossa, mas as invoices, as notas fiscais estavam completamente erradas, não tem problema nenhum. Tudo nos conformes, tudo ok, segundo o bolsonarista Wagner do Rosário, que foi depois na CPI. Ele começou com uma arrogância extrema. Ele respondia às questões do Renan Calheiros, que é o relator, praticamente chamando o Renan Calheiros de burro. Teve um momento que ele começou a insinuar que os senadores eram burros. Começou a falar, vocês não sabem investigar, uma investigação funciona, blá, 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 blá. Os senadores disseram, peraí. Aqui é uma comissão parlamentar de inquérito, o I da CPI, quer dizer que é uma investigação, um inquérito. Eles estão há mais de 4 meses investigando o governo federal. Ele vai lá e fala, aí vem o ministro da CGU e fala que eles não sabem investigar. Olha, quebrou o pau. No final, a Simone Tebet, senadora Simone Tebet, ela descascou tanto o Wagner do Rosário, sabe quando você vai descascando uma fruta até chegar no meio? Pronto, chegou, descascou até ele mostrar quem ele realmente é, que é um machista, que é um covardão. Ele começou a falar que ela tá descontrolada, começou a gritar, aí começou um bate-boca total e a CPI teve que acabar por conta da confusão. Wagner do Rosário deveria ter saído algemado da CPI, algemado. Teve sorte, sabe por que teve sorte? Porque quem deveria prendê-lo lá na CPI não o prendeu, só por isso, essa é a sorte dele. Porque o Omar Aziz deveria ter prendido o Wagner do Rosário na CPI. Eu vou mostrar aqui os vídeos, falar disso tudo. Também sobrou para o Renan Bolsonaro, começo da CPI, ó, descer além no Renan Bolsonaro. Talvez ele seja convocado, talvez não sabemos, que a CPI às vezes vota a convocação, mas não chama a pessoa para não dar palanque. Imagina o Renan Bolsonaro indo lá, o Brasil inteiro olhando, um maluco lá falando, vai falar um monte de abobrinha, os bolsonarismo vai adorar, ano que vem ele está eleito senador. Então, os senadores, pensando que estratégia, às vezes não convocam, mas o Senado vai tomar providências criminais contra o senhor Renan Bolsonaro. Eu vou explicar tudo aqui, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver a casa cair para o Bolsonaro, você quer? Eu quero ver Bolsonaro enjaulado. Se você também quer, inscreva-se aqui no canal, tem que fortalecer a oposição, ainda mais que no ano que vem, eu falo sempre, vai ser uma guerra eleitoral de toda a direita e extrema-direita, todos já elegeram que o grande alvo deles será o Lula, será o PT, ou seja, estarão todos juntos contra o PT. Ah, mas Thiago, quer dizer que todos vão apoiar o Bolsonaro? Não, eles podem estar com candidaturas diferentes, mas o alvo deles é o PT. Por quê? Porque o Lula é o líder das pesquisas. O Dória mesmo ontem falou da pré-candidatura e falou que o alvo dele é o PT, mas isso é coisa para outro vídeo. Vamos falar aqui da CPI. Eu vou mostrar primeiro o vídeo do quebra-pau. Se você já viu o quebra-pau que teve na CPI, então você pule 2 minutos desse vídeo, porque tem 2 minutos aqui o quebra-pau da CPI que eu vou mostrar. Aqui. Bem, senadora, com todo respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui. Não faça isso. O senhor pode dizer que eu falei em verdade, mas não me peça para fazer algo na hora que eu que a sou senhora senadora falou, da República. a senhora me chamou de engavetador, me chamou do que quis. Pela ordem, Agora, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. O ministro pode dizer, que eu disse em verdade, mas ele não pode dizer que eu devo ler de novo todo o processo. Não é meu papel ler contrato da aprovação. É papel de Vossa Excelência. E Vossa Excelência não fez. O clima está exaltado. Pode chamar o menino engavetador. Mas é que ele está se comportando como um menino mimado. Não me chama de menino mimado, eu não lhe agredi. Não se trata. A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. Você está descontrolando. Rapaz. Você está sendo machista. Meu amigo, você está pensando que está onde? Machista aqui não. Desculpa. Presidente. Você é machista pensando que está onde, rapaz? O moleque tá aí, não tá aí por mérito, tá aí por favor de Bolsonaro. Moleque descarado. A senhora está me acusando de uma coisa que eu Senadora, não não, sei. presidente, que ele continua assim, suspenda a sessão e ele não tem o direito à resposta. Pau mandado descarado, Uma moleque. coisa é ele dizer que eu Moleque de recado. Palavra está com a senadora Simone. Presidente. Eu quero ver a senadora Simone está. Presidente. Senadora Simone. É só o senhor faltar o respeito. O cara vem aqui. Não, presidente, mas não precisa fazer isso. Longe de mim. Presidente, não é por aí, presidente. Presidente.
Presidente, Vossa Excelência tem que ter o papel de presidir. Presidente. 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 Ou Vossa Excelência controla os trabalhos dessa CPI, senhor presidente, ou então fecha ela, presidente. Presidente. Eu penso que... Tá aqui. Aí, aconteceu uma coisa curiosa. Ficou só ligado o microfone do Marcos Rogério. E todo mundo desligou o microfone que eles estavam na confusão. Aí o Marcos Rogério começou a falar um monte de abobrinha, mas um monte de abobrinha. Chegou a senadora Leila do Vôlei e descascou o Marcos Rogério. Ó, aqui a Leila do Vôlei descascando o Marcos Rogério. O Brasil não merece esse espetáculo circense. Tá aqui a Leila. O Brasil não merece. Não merece. Infelizmente. Ele tá desrespeitando a Simone desde o começo, Marcos. A desrespeito. Aí sempre a gente é descontrolada aqui. Só as mulheres são descontroladas. Vocês não fazem show todo dia aqui dentro, não. Não apoio nenhum lado nenhum. Agora você é descontrolada. Ele não vai tratar uma mulher aqui e falar mais uma vez. Não pode chamar de menos, Marcos Rogério. Não pode chamar de personagem. Menos, vamos lá, nós dois. Tranquilos os dois. Infelizmente. Desde o começo também eu estou aqui. Os homens são descontrolados dessa CPI. Há homens que são mesmo. Sim, muitos. Infelizmente. Mas não é assim que se conduz. Tá aqui, acabou em quebra-pau, quase saíram na mão, falaram um monte e tudo mais, e não saiu algemado o senhor Wagner do Rosário. Wagner do Rosário, pra quem não sabe, a CGU investigou os contratos do governo federal com a Covaxin, que aqueles contratos, quem assiste aqui o canal sabe, eu fiz dezenas de vídeos falando das irregularidades no contrato, e a CPI também destrinchou isso tudo. As notas fiscais, as invoices, falam o termo em inglês, mas o termo em português é nota fiscal. A primeira nota fiscal foi feita realmente pela Bharat Biotech. A segunda e a terceira notas fiscais foram feitas pela Precisa por uma pessoa que nem sequer sabia falar inglês. A segunda e a terceira notas fiscais tinham centenas de problemas, não só erros gramaticais e ortográficos do inglês, mas erros na quantidade, no preço, aí começaram a colocar o frete na conta do governo brasileiro, enfim, todo esse tipo de erro. Mais do que isso, os contratos só foram assinados porque a Precisa, que é a empresa que ia intermediar e levar uma parte nos contratos, empresa cujo dono é ligado ao Ricardo Barros, tem vários negócios corruptos junto com o Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro, cujo dono foi levado pelo Flávio Bolsonaro no BNDES para uma reunião com o presidente do BNDES. Essa empresa falsificou 2 documentos da Bharat Biotech, que é quem produz a vacina da Covaxin, para poder assinar esse contrato. Só para que você tenha ideia de algumas irregularidades que estão mais do que comprovadas facilmente. O Wagner do Rosário foi lá e falou que não tinha problema nenhum. Mais do que isso, Wagner do Rosário ele também investigou o ministro da CGU, o Roberto Dias, que era o homem do Ricardo Barros do Ministério da Saúde. E ele, veja bem, depois de quase 6 meses que ele investigou o Roberto Dias, isso foi antes até do contrato da CPI, ele finaliza a investigação em março e não pede o afastamento do Roberto Dias. Quando perguntado sobre isso, ele fala, é porque no devido processo legal você não sai pedindo afastamento assim, você primeiro investiga. Aí a CPI fala, mas você investigou? E por que você não pediu o afastamento dele? Aí ele não sabia responder. Por quê? Porque você acha que esse cara não tá levando? Você acha. E veja bem, então você tá falando no Senado Federal, tem que ter um mínimo nível de respeito para com os outros. Ele estava sendo desrespeitoso ali, fazia muito tempo. A Simone Tebet, antes, tá até aqui no canal o vídeo da fala dela, quem quiser assista, ela falou por mais de 15 minutos. Eu não gosto da Simone Tebet. Também não gosto, uma pessoa de direita, Sérgio Morista, lavajatista. Quando as pessoas eram machistas com a Dilma, ela dava risada. Agora, ela plantou todo esse ódio junto com muita gente. Não gosto dela, mas a fala dela foi muito contundente, estava completamente correta. E ela foi extremamente educada nos 15 minutos em que ela fala. Aí chega o Wagner Rosário e começa a falar, você está descontrolada, não sei o quê. Veja bem, vários senadores levantaram a voz para ele, vários senadores, assim como ele começou levantando a voz para vários senadores e sendo extremamente mal educado com os senadores. Até o presidente da CPI, o Omar Aziz, que estava ao lado dele, em determinado momento chamou de petulante do... Não vou falar a palavra, mas petulante do caramba, lá. Petulante do caramba, chamou ele, eu uso um palavrão no lugar de caramba, você sabe qual é o palavrão. E ele não falou nada, porque é um homem, né? É um homem, não falou nada. Aí chegou uma mulher, aí o cara se engrandeceu, você tá descontrolada. Aí ele começou a partir para discussão, pro troca-troca de palavras. Só para você ter ideia do que aconteceu. Aí, isso foi no final. No começo,
A coisa já estava muito tensa porque o Rogério Carvalho pediu questão de ordem e falou das ameaças do Renan Bolsonaro. E aí ele mostrou as ameaças do Renan Bolsonaro, mostrou até uma matéria da Globo que mostrava as ameaças do Renan Bolsonaro, gravou um vídeo com armas e disse: alô, CPI. E o Omar Aziz disse que mandou isso, a CPI não pode fazer nada a CPI a respeito disso, exceto convocar, investigar o Renan Bolsonaro, isso eles podem fazer, mas não pode fazer nada criminalmente. Quem faz é o Senado Federal, porque a CPI é uma comissão do Senado. Então ele mandou para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é outro que é presidenciável, ou seja, ele também acha que será candidato à presidência, ou pelo menos tem a intenção de ser candidato à presidência contra o Bolsonaro, é outro que se virou contra o Bolsonaro nos últimos meses. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra você! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra você! Tem um trecho lá em Poá, Alto do Tietê, interior de São Paulo. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo, botão Seja Membro, no primeiro comentário Pix, PicPay, e também deixa as minhas outras redes sociais. E aproveita e se inscreve aqui no canal e vamos continuar indo para cima desse desgoverno assassino, que a gente precisa continuar indo para cima deles. Agora que o governo acuou, o governo recuou um pouquinho, é hora da gente ir com tudo para cima deles.